O foco do nosso trabalho é a Marginal Tietê, trecho oeste, que possui aproximadamente 13 quilômetros de extensão. A Marginal Tietê é o nome dado a uma rodovia transversal formada por um conjunto de avenidas que transformam-se fisicamente em apenas uma e que margeiam o rio Tietê na cidade de São Paulo. Interliga as regiões oeste, norte e leste da cidade, ligando a região da Lapa à região da Penha, sendo uma via de acesso às rodovias Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Presidente Dutra, Fernão Dias Ayrton Senna, além do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos. O trecho estudado começa na Ponte das Bandeiras e vai até o Complexo Viário Heróis de 1932, mais conhecido como Cebolão, que é um conjunto formado por pontes e viadutos na região do encontro entre os rios Tietê e Pinheiros, na cidade de São Paulo. O complexo tem por objetivo interligar três importantes vias: a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros e a rodovia Castelo Branco, garantindo acesso de qualquer uma destas para qualquer outra. Além disso, a região é considerada o marco zero para a contagem da quilometragem das duas marginais. O transporte de massa analisado é a linha 7 RUB da CPTM, que sai da Estação da Luz, passando por municípios como Francisco Morato e termina em Jundiaí. É a linha mais longa da CPTM e de toda a rede metroferroviária de São Paulo, com 60,5 km de extensão. Ela atravessa toda a região noroeste do município de São Paulo e atinge outros municípios vizinhos como Caieiros e Franco da Rocha, tendo extensão operacional até Jundiaí. Aproveita os trilhos da antiga São Paulo Railway. O transporte intermediário escolhido foi o corredor de ônibus da Avenida Marquês de São Vicente. A Avenida Marquês de São Vicente está localizada no distrito da Barra Funda, na macroárea de estruturação metropolitana. Trata-se de uma via paralela à Marginal Tietê, que se inicia na região do Bom Retiro e vai até o entroncamento com a Avenida Hermano Marchetti, na Praça Pedro Corazza, e que serve como alternativa à marginal nos horários de pico e de grandes congestionamentos. Foi implantada nos anos 1970 e sob a mesma foi construído um emissário de esgotos. Contando com 14,6 km no traçado, o corredor Avenida Inajar de Souza, Avenida Marquês de São Vicente, Avenida Rude, Avenida Rio Branco, tem a função de estabelecer uma ligação rápida por transporte coletivo entre a região noroeste e o centro da cidade. Toda a extensão do corredor tem faixa exclusiva à esquerda, constituída com pavimento rígido e rebaixamento da calçada na travessia de pedestres nas paradas. Como citado anteriormente, a extensão total deste corredor é de 14,6 km, sendo 5 km na Avenida Inajar de Souza, 4 km na Avenida Marquês de São Vicente e na Avenida Norma Pierutini Gianotti, 1 km na Avenida Ordem e Progresso, 1 km na Avenida Rude, 3 km na Avenida Rio Branco e 600 metros na Avenida Rio Branco até a Praça dos Correios. A ciclovia escolhida foi a da Avenida Brasleme, na zona norte de São Paulo. Ela começou a funcionar no dia 4 de 10 de 2012. Essa ciclovia tem 6 km entre a Rua Marambaia e a Avenida Santos Dumont, no sentido Santana e Casa Verde. Para sua construção, o canteiro central da avenida teve de ser alargado para as obras, o que acabou diminuindo a largura das faixas de rolamento em um trecho de 300 metros. Mas, segundo a secretaria, isso não trará impacto ao trânsito local, pois houve proibição de estacionamento neste mesmo trecho. Para garantir a segurança dos ciclistas, ainda foram feitas travessias especiais para as bicicletas nos cruzamentos. O cruzamento analisado foi o entroncamento da rodovia Anhanguera sobre a Marginal Tietê. Como muitos cruzamentos da Marginal, este também apresenta congestionamentos em horários que o volume de veículos é muito grande, que são os chamados horários de pico, e também quando chove, por conta dos alagamentos, dificultando assim o trânsito na via e na região. A solução escolhida para combater os congestionamentos foi de implantar pedágios urbanos. Diferentemente do pedágio rodoviário, um pedágio urbano não tem cancelas nem guichês. A conta, em geral, é registrada via radares eletrônicos e pode ser paga no mesmo dia, como uma tarifa de zona azul, ou ao fim do mês, usando a lógica do sistema sem parar. A ideia é taxar o motorista não só pelo uso da via, mas pelo prejuízo que ele causa ao tirar o carro da garagem. Como atrapalham todo o fluxo de bens e serviços, os congestionamentos custam a uma cidade como São Paulo cerca de 33 bilhões de reais ao ano. Algumas grandes cidades, como Londres e Estocolmo, já colocaram a ideia em prática. Na maior parte delas, os recursos arrecadados não são investidos nas ruas, mas em melhorias na qualidade de transporte público. Porém, quando se trata do Brasil, o cenário muda. Apesar do nosso trânsito ser digno das maiores metrópoles mundiais, o transporte público das grandes cidades brasileiras não chega aos pés do transporte público de cidades de países desenvolvidos. Sendo assim, para que os pedágios urbanos sejam medidas viáveis, é necessário investimento pesado, tanto em quantidade quanto em qualidade de transporte, pois o que possuímos hoje em questões de transporte não é suficiente nem eficiente o bastante para atender a demanda atual,
sendo que esta aumentaria caso essa proposta fosse colocada em prática, pelo simples fato de que o número de pessoas que deixariam seus automóveis em casa aumentaria. O segredo da mobilidade é integrar os sistemas. Afinal, não adianta construir mais linhas de metrô ou de trem se elas não trabalharem juntas. Por exemplo, os corredores de ônibus, terminais rodoviários e linhas do metrô devem trabalhar juntas de modo que existam conexões entre elas, para assim o sistema de transporte apresentar uma maior eficiência.